Olá, eu sou o professor Zizo e nós vamos resolver questões do Enem, né? Em primeiro lugar, aproveite que você está no vídeo, inscreva-se no nosso canal, o Enem por Matheus Prado, para que você fique a par das atualizações e as questões, né? Todas as questões que contemplam as provas do Enem, né? Bom, essa questão que nós vamos resolver, o Enem propõe, né, uma utilização, né, uma representação do teorema de Stevin, né, que justifica que quanto maior a altura, né, de uma coluna de um líquido, maior é a pressão desse líquido, né? E ele propõe aqui, né, uma privada, né, um vaso sanitário, que é utilizado da seguinte forma. Ele dá todas as representações, né? Eu estou abstraindo de colocá-las, eu estou fazendo um modelo mais simplificado para o vaso sanitário, diferente do que está na questão, mas só para a gente entender o funcionamento básico da privada, né? E ele quer saber qual é a característica do funcionamento da privada que garante uma certa economia, tá? Então, ora, pessoal, qual é a ideia daqui do nosso problema e o que ele tem associado com a hidrostática? Aqui tem o seguinte, né? Se a gente pensar no vaso sanitário, pessoal, eu tenho uma porção com água e um sifão, né? Aqui é interessante porque a pressão aqui e a pressão aqui são as mesmas, portanto, o nível da água dentro do vaso sanitário e dentro do sifão vão ser os mesmos. Quando você aciona a descarga, aqui dentro do tanque a água escoa para cá, aumentando esse nível, né? Ora, aumentando esse nível, como as pressões externas são as mesmas, esse nível do sifão também vai subir. Porém, o nível subindo, a água ela cai, né, fazendo com que esse nível volte, tá, ao menor tamanho, fazendo com que a água não caia, né? Então a economia, pessoal, está associada a onde? A economia é gastar menos água, né? Portanto, fazer com que isso aconteça, né, a gente pode pensar no seguinte, que isso daqui vai estar atrelado a esse volume. Como que me interessa? É fazer com que essa água que está próxima daqui venha para o sifão, pessoal. Basta, eu não preciso usar um volume muito grande, basta que eu use um volume que supere o sifão, né? A água já vai, né, escoar aqui para baixo, justamente porque a pressão vai ser diferente, né? Isso daí vai acontecer, esse nível vai baixar até que a pressão se iguale, né? Portanto, a economia está atrelada ao volume, né, desse tanque. Isso justifica pela alternativa B de bola, né? Só uma questão rápida, hoje em dia, né, pessoal, você tem privadas que utilizam já esse conceito da economia a partir do volume de água que é escoado, né, aqui para o vaso, né? Isso daí é conhecido como a descarga média ou descarga longa, né? Você geralmente se usa, né, até no manual de instruções, ele já comenta a respeito disso, né? O manual de instruções do vaso, você tem lá que a descarga média geralmente ela tem que ser utilizada para dejetos que são líquidos, né? Como por exemplo a urina, né? Então você urinando aqui, você não precisa de um volume muito grande de água para escoar para cá, né? Então a descarga média ela vai liberar uma quantidade menor desse volume de água aqui do tanque. Já uma descarga longa, ela vai liberar uma quantidade muito maior, né? Geralmente utilizada para dejetos que são sólidos, né? Como por exemplo a fezes. Enfim, então a alternativa que justifica essa economia de fato é a alternativa B de bola, né? Entre no nosso site agora, guienem.org.br, e adquira o material que está sendo utilizado para a resolução dessas 1.500 questões. Até mais!